Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso Fórum de Gestão do Cinep-MG, onde todo dia é dia de aprender, e hoje em especial com o professor Idelfrânio, certo? Gerente executivo do Grupo SAS, que tem feito bastante diferença aí na vida das pessoas, e é um dos parceiros nossos nesse evento, onde a gente quer abordar a dinâmica da gestão. E quem, professor, vem da educação, como eu, por exemplo, trabalhando ali na direção de instituição de ensino, sempre tem aquele conflito da gestão com a pedagogia, ou seja, o pedagogo, o educador quer comprar o equipamento, precisa renovar o laboratório, o gestor, olha, vamos maneirar, vamos segurar a onda, sempre tem esse conflito. E no final das contas, tem que haver equilíbrio, tem que haver sustentabilidade. E como é que é isso dentro aí da visão do Grupo SAS? Esse conflito aí de gestão com educação. Existe isso de fato nas escolas? Então, eu ia começar dizendo que esse conflito a gente não tem. Ah, Você sabe que tem uma fala no manifesto da ARCO, que é o grupo do uhum, qual o SAS faz parte, que eu acho das coisas mais inteligentes que eu já li sobre educação e sobre escola, que diz o seguinte: a gente precisa ter a educação como missão, como propósito, mas hum. precisa ter o negócio como responsabilidade. Olha que show. Isso é muito parecido com, até falei agora há pouco na palestra, o Uhum, professor. O professor realiza o propósito dele de educar quando ele está na sala de aula com os alunos. Mas para ele chegar lá, ele precisa ser funcionário de uma escola. Então ele tem que ser um profissional. E ele tem que cumprir uma série de obrigações que às vezes não é a melhor parte, não é o que ele gosta. Mas uhum. precisa fazer com tanto esmero quanto ele faz com os alunos na sala de aula. Então, e no mundo de hoje, Paulo, que a gente entendeu, e aí veja, é um professor de física vindo lá do Colégio Araçá, que deu origem ao sistema SAS do Ceará, que Hum. todo mundo sabe que tem uma baita tradição aí de aprovar em IME, ITA, Olimpíada Mundial, etc e tal. Então, veja só o que é que a gente tem para dizer hoje. É, todos nós entendemos, o mundo que a gente vive hoje, ele precisa de uma educação integral. Então, hoje é tão importante um baita profissional de física com aulas de conteúdo de excelência, quanto é importante trabalhar o projeto de vida, trabalhar o socioemocional. Então, eu Uhum. acho que isso dá, transportando para a pergunta que você fez, e eu já fui diretor de escola, Sim, então sei desses conflitos que sempre foram conflitos. Eu acho que hoje está no mindset de todo mundo. Hoje a gente precisa de uma escola que consiga prover uma educação integral. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Eu preciso das duas coisas, eu preciso do equilíbrio. Acho que isso hoje o mundo ensinou isso para todo mundo. interessante, uma palavra que eu gosto muito é modular, a questão da frequência, que eventualmente não é assim tão equilibrado pontualmente, às vezes uma negociação onde eu acho que eu me encontro bem, de repente, se for olhar do lado de fora, as pessoas percebem que, na verdade, eu não ganhei tanto assim, mas eu estou satisfeito. Então, o pêndulo, às vezes, ele não é tão exato nessa dinâmica. E dentro da sua vivência, como você relatou na palestra, agora há pouco ouvindo aqui na entrevista anterior, você diretor, você professor, também estudante, e agora gestor executivo de um grupo educacional que tem sido referência de excelência. O que assim agrega nessa perspectiva esse exercício de empatia, de compaixão, de se colocar no lugar do outro? Tudo isso nessa construção sua foi útil para, de onde você está hoje, fazer essas entregas e provocar essas transformações? Mas não tem a menor dúvida. Eu acho que eu tenho duas partes para essa resposta. Eu vou começar do jeito que você quer e depois eu vou dizer o que você precisa ouvir. É, Maravilhoso. veja, hoje você conseguir, por exemplo, visitar uma escola, que é a minha principal função, Uhum, e conseguir conversar com liberdade, desde o mantenedor da escola até o pai de aluno, porque eu tenho todas essas vivências, né? Às vezes as pessoas dizem, parabéns, professor, que apresentação magnífica. O meu sentimento é assim, o meu privilégio é das histórias que eu vivi e que eu vivo. É daí de onde saem os aprendizados. Então, às vezes, e aí você usou um termo interessante, que as uhum. pessoas falam, a capacidade de ter empatia e se colocar no lugar do outro. Eu acho que acaba se tornando mais que isso. É você viver as coisas que os outros vivem, né? Então, acho que essa é a primeira parte da pergunta. E Sim. aí, do jeito que você colocou, me lembrou uma coisa, a gente falando hoje do sistema, por exemplo, nós somos
um sistema que atendemos todos os estados do país. Então, em termos de estrutura também, a gente precisa crescer para acompanhar essa escalabilidade. Sim. E aí, nós temos pessoas que são do pedagógico na companhia, nós temos pessoas que são do administrativo, temos pessoas que são do financeiro, temos pessoas que são da tecnologia e pessoas de altíssimo gabarito para atender as questões de excelência de uma companhia como a nossa. E é interessante que, por exemplo, agora essa semana eu participei de um fórum executivo da Arco, onde estavam gerentes executivos e diretores. Tem um momento que a gente sempre pergunta, quem aqui que é de educação? Todo mundo é de educação. A partir do momento em que você entra na companhia e começa a pensar a educação de uma forma integral, todo mundo vai para o aprendizado do pedagógico, digamos assim. Então, uma coisa que a gente recebe muito dos novos colaboradores nos embarques é, professor, é porque eu venho do banco e trabalhei com financeiro e o cara tem uma experiência com uma coisa gigantesca e ele chega para você e diz assim, eu agora quero aprender como é que é isso em educação. Então, acho que esse equilíbrio, ele é absolutamente importante. Isso foi uma coisa que a gente até comentou na palestra. A gente precisa de pessoas que se importem. Porque se você se importa, você vai descobrir o que é que você precisa fazer para chegar no seu resultado. Então, eu acho que tem essas duas partes aí para dar a resposta que você queria. Exatamente, é que eu preciso ouvir. Eu gosto muito da etimologia das palavras e, eventualmente, não necessariamente no significado essencial das palavras, mas eu, por exemplo, digo que conflito é um aflito com outro aflito. Então, se tiver só um aflito, não vai ter um conflito. E também gosto da palavra compromisso, no sentido de com ser começo, pró ser processo, meio, e misso ser missão, fim. Então, ela diz respeito a começo, meio e fim. Você, professor de física, eu sou de uma época da Universidade Federal onde havia mais inteireza, ou seja, eu fazia um curso no segmento de negócio, mas a comunicação com a área de humanas mais essencial lá das letras, da pedagogia, era muito integrada. A gente ia no campus lá do teatro, ver as artes cênicas, tinha experiência na engenharia, a gente conversava muito. Hoje a gente vai em campus de universidades e está tudo muito separado, sabe? Tem faltado inteireza quando você fala de finalidade, de inteireza, e todo mundo no final, todo mundo aqui é educação, é educador. Isso hoje impacta muito, essa muitas separações dos processos, impacta muito no processo da aprendizagem, da formação. Como que você vê, como que o SAS vê isso hoje? Bacana. De novo, eu acho que eu vou dar duas respostas. Ótimo. Como diretor de escola, eu tive uma experiência na gestão de escola, um dos primeiros exercícios, foi uma das coisas que mais me deixou feliz na minha história em educação até hoje, que eu tinha muita vontade de fazer, era uma reunião de trabalho juntando a equipe da educação infantil com os professores do ensino médio. Olha. Você que é gestor, você entende bem o que é que isso significa, né? Porque você tem aí, é como se fossem duas realidades diferentes de educação. E a gente está falando do mesmo indivíduo. Ele entrou na sua escola, passou pela educação infantil, aprendeu a ler e escrever, evoluiu no ensino fundamental e chegou lá no seu ensino médio. Mas é como se fossem dois mundos completamente diferentes. E é o exercício de como a gente tem a aprender um com o outro. Sim. Então, acho que isso olhando para o sentido de escola, isso é uma coisa fundamental. E aí eu vou transportar de novo para o trabalho que a gente faz na companhia. Como eu te falei antes, a gente tem setores diversos. Todo mundo trabalha junto. Porque é o único jeito que a gente entendeu. Hoje, a gente acabou de comemorar 20 anos do SAS, com resultados consistentes a cada ano, tanto em crescimento em termos corporativos, quanto em termos de resultado das escolas parceiras, resultados de educação e tudo mais. O que foi uma coisa que está no nosso DNA e que a gente só evolui. Todas as pessoas em setores diferentes trabalharem juntos. Então, agora, por exemplo, para falar de uma coisa concreta, agora a gente está falando como é que a gente vai trabalhar BNCC computacional. Isso é uma coisa que eu sei que o pessoal que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, está vivendo isso nas suas escolas. Aí a gente pensa, isso é trabalho do editorial. Não, mas aí vai conversar o pessoal do editorial, vai conversar o pessoal do comercial, vai conversar o pessoal que dá as consultorias nas escolas, vai conversar o pessoal de produto. É assim que a gente faz. Então, é uma das coisas que eu acho mais bacana de falar da companhia. Porque eu que defendo muito essa coisa da educação integral e como você disse, né?
Você vai integrando as suas experiências ali, porque esse é o mundo que eu entendo. Eu hoje é uma das coisas que me deixa feliz de estar lá, é de ver essa coisa acontecendo todos os dias. Aí, isso vai se transformar no livro, isso vai se transformar num conteúdo, isso vai se transformar num ambiente gamificado, na tecnologia, isso vai se transformar num serviço. Mas isso nasce de um trabalho de integração, de pessoas de áreas diferentes, de expertise diferentes. Por quê? Porque é o jeito que a gente entende que é a forma de entregar o melhor conteúdo, a melhor tecnologia e o melhor serviço. Excelente. Professor, Ceará é terra de grandes poetas, artistas. Você, físico, tive excelentes professores de física que marcaram muito. Gostei muito de assistir o filme do Oppenheimer. Bacana. Me chama a atenção dele ter sido um excelente educador, professor. A gente vai ler a biografia e vários profissionais de excelência foram influenciados e formados por ele, com ele junto, não é? Mas é a terra do repente, Patativa do Assaré. Sabe algum poema de cor que pudesse entregar para nós aqui, para a gente fechar com chave de ouro? Então, eu preciso deixar meu pai orgulhoso, porque o meu pai é desses caboclos que faz repente. Faz repente. Mas veja, eu tenho um, por causa da física, tá? Mas eu tenho Opa! um. Nem é do Patativa, não. Sim. Mas uma vez eu vi o camarada dizendo assim: bicicleta é Uhum. o meio de transporte mais difícil que já existiu. Na descida, dá prazer ao dono seu, mas na subida, tira todo o prazer que deu. Ah, maravilhoso! Isso na minha cabeça bem explicado. Olha, Eu tô querendo construir uma questão que sim, fala sobre sim. plano inclinado, gravidade, mas é a poesia que tá É a aí. poesia. E tem física no meio, É isso. não é? Ô, professor, muito obrigado por participar, por ter promovido tantas provocações ali. As pessoas, de fato, ficaram impactadas. E é isso que a gente quer promover. A gente hoje tem uma noção, você falando da questão do PISA, recentemente a própria FENEP, que é a federação que representa as escolas particulares em âmbito nacional, uma das entidades que representa, ela levantou que se tirar um extrato do ensino particular, aí ela fez isso, a gente fica classificado ali entre os 20 melhores ensinos do mundo. E certamente se esse extrato for só do Ceará, ou só de Minas Gerais, onde a gente também tem tido aí alguns excelentes resultados, a gente fica um pouquinho mais ainda avançado. Então tem sim havido um grande zelo na educação particular. Sei que o sistema também hoje atende o ensino público. Não, Não, hoje é não, só ensino só particular, particular? só as escolas Ah, particulares. sim. A gente tem o Arco Instituto, que, óbvio, com o tamanho que a gente tem responsabilidade de dar contribuições, mas é um trabalho específico do Arco Instituto como entidade sem fins lucrativos, mas o sistema, ele atende às escolas particulares. Excelente. Então, a marca de vocês hoje nos referenda qualidade, a excelência de fato. Mais alguma mensagem final, professor? Olha, queria só dar parabéns pelo evento e agradecer pela oportunidade e dizer que as pessoas que quiserem conhecer o SAS, SAS Educação, colocou isso no Google. Hoje em dia, se perguntar para o ChatGPT, já vai direto, hein? E aí vocês vão conseguir encontrar os materiais da gente, para quem não conhece, conhecer. Ou talvez você vai encontrar uma escola perto de você aí que já conhece a gente, pode dar boa referência. Conte conosco. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado a vocês também pela audiência. Um abraço. Bacana, obrigado. Obrigado. Rapidez pra gente. Show? Show de bola.